Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 4 de setembro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as eleições americanas e as possíveis consequências numa carteira de investimentos, tanto para uma vitória republicana quanto democrata. Eu deixo claro aqui que eu me identifico muito mais com as políticas econômicas republicanas, mas a minha análise aqui, ela não é uma análise de um torcedor, e sim de um estrategista de carteira que precisa delimitar os diferentes cenários em uma vitória republicana ou uma vitória democrata, para entender não só as oportunidades que podem surgir com cada cenário, mas também os riscos e como que eu preciso ajustar a carteira de acordo com isso. Nesse vídeo de hoje, eu vou abordar sempre em tópicos, né? Então, por exemplo, qual a visão republicana e a visão democrata a respeito dos impostos, a respeito do salário mínimo, a respeito de imigração. E dessa forma vocês vão entender as consequências, inclusive econômicas, e dentro da nossa estratégia de carteira diante de cada um desses cenários. Deixa eu compartilhar a minha tela. Bom, para começar aqui, primeira proposta sobre impostos. O que a gente tem muito claro nessa eleição é que, ao contrário do que acontecia no passado, quando tanto o Partido Democrata quanto o Republicano eles tinham uma linha em comum, nessa eleição especificamente, aqueles extremos que vêm sendo muito falados em toda a mídia realmente estão acontecendo não só nas políticas sociais, mas também nas políticas econômicas. No caso dos impostos, isso fica bem visível, né? De um lado, os democratas, com uma perspectiva mais de esquerda, que sempre vai buscar aumentar impostos, ter mais presença do Estado, mais controle do Estado sobre a economia, e aqui fica bem visível isso quando a Kamala Harris quer aumentar os impostos sobre as grandes corporações para 28%, enquanto o Trump quer reduzir para 15%. Então, por que isso afeta tanto o mercado? É muito simples. Quando você aumenta os impostos, teoricamente você está tirando o dinheiro do caixa daquelas empresas e colocando no bolso do governo. E o efeito é contrário, né? Se você reduz os impostos, sobra mais dinheiro em caixa ali para as empresas e, por consequência, ela pode aumentar os lucros, aumentar os investimentos, distribuir lucro para os acionistas. Então, normalmente, você vai perceber que o Trump aqui, ele sempre vai ser mais bem visto pelo mercado. Esse gráfico, especificamente, ele diz o seguinte: em vermelho, nós temos a linha das casas de apostas, então a probabilidade de vitória do Trump nas casas de apostas, e em azul, o índice S&P. Você percebe que eles se movimentam juntos. E isso justamente pela explicação que eu acabei de dar. O Trump ele é muito mais bem visto como um presidente com políticas pró-mercado, enquanto os democratas ultimamente têm tido uma política muito mais pró-Estado, né? Trazer para o Estado o controle da economia. Enquanto para o Trump é sempre tirar a regulamentação, diminuir os impostos para deixar que a iniciativa privada gere riqueza. Bom, isso se reflete, por exemplo, no nível de regulação que é aprovado em cada governo. Aqui olha um exemplo. Ronald Reagan foi um dos expoentes ali do Partido Republicano e ele foi o maior defensor das políticas liberais econômicas, né? Então ele foi um grande parceiro, por exemplo, da Margaret Thatcher, formaram uma dupla ali que até hoje é muito conhecida por ter sido talvez o ápice dos líderes, né, de direita, e a gente percebe que isso se refletiu bastante aqui no nível de regulamentação do governo, foi muito baixo. E essa é uma das filosofias do liberalismo econômico. Olha, vamos tirar o governo de cena, deixa a iniciativa privada se autorregular e ela vai ter liberdade para gerar riqueza, para empregar, para fazer o que for necessário. Enquanto os partidos de esquerda já pensam o contrário. Olha, o Estado é o controlador da economia, ele direciona a economia, ele regula e, por consequência, a gente observa aqui, por exemplo, olha, o Biden fazendo um dos maiores níveis de regulamentação dentre todos os presidentes, vindo aqui atrás o Obama, o presidente Clinton e, em seguida, os presidentes Bush, né? O que é importante? Por que o Trump teve uma alta muito forte aqui nesse período, já no final do mandato dele? Por conta do Covid. Então, ali sim foi o momento em que o governo interviu mais e buscou ter mais controle, mais regulamentação sobre a economia. Então, numa vitória da Kamala Harris, o que é esperado? Que ela vai seguir aqui a média
entre o Obama e o Biden, né? Muito mais controle do Estado sobre a vida das pessoas. Enquanto o Trump deve seguir a média dele, que não foi tão baixa quanto do Ronald Reagan, mas você percebe que é muito mais baixo do que os governos democratas, né? Salário mínimo, esse é um ponto bastante importante, gera muita dúvida, é um dos pontos que são mais usados no discurso político, ainda que normalmente o efeito seja o contrário do que é falado. E aqui o que é interessante observar? A disputa nesse ano, né, a guerra esse ano, não é só sobre a presidência. Nós temos 3 pontos em jogo: a presidência, nós temos o Senado e, vamos dizer assim, o Congresso, né, dos deputados. E o que é o grande medo dos democratas nesse momento? Que se o Donald Trump vencer a presidência, o Senado e o Congresso, que é o que eles chamam de sweep, né, vencer em todas as casas, ele vai ter uma grande capacidade de retirar todas essas regulamentações que estavam presentes aqui durante o governo Biden, durante o governo Obama. Exemplo do que foi feito ali em relação às políticas de fronteiras, de política externa, de taxação de importações. Então, existem uma série de políticas que são bastante sensíveis ali para os democratas, que eles não querem que retroceda e que numa possível vitória do presidente, mais o Senado e mais o Congresso, fica muito mais fácil disso acontecer. Então, na minha visão, os democratas querem nesse momento focar em levar pelo menos uma das casas, porque isso já travaria uma parte desse controle do presidente em passar novas legislações. Uma das principais é justamente em relação ao salário mínimo. O Trump é contrário a esse aumento do salário mínimo forçado, né? Então ele não teve nenhuma lei nesse sentido no seu primeiro mandato, enquanto a Kamala Harris já deixou claro que ela quer sim elevar o salário mínimo, só que esse é um dos pontos mais claros do efeito contrário que isso acaba gerando. Olha um exemplo aqui do que aconteceu na Califórnia. Em 1º de abril desse ano, em 2024, o Estado conseguiu instituir um salário mínimo de $20 a hora, que é o maior salário mínimo para o setor de fast food do país. Considerando que, como o custo de vida na Califórnia é muito alto, essa política ia tornar mais administrável a vida dos seus residentes de baixa renda. Só que, né, normalmente, os partidos de esquerda querem propor propostas simples para problemas complexos. Isso normalmente não funciona e aqui é mais um caso que não funcionou. O que acontece? Isso aqui é basicamente uma lei econômica e essa lei econômica ela vai funcionar tanto para um governo socialista, um governo capitalista, um governo feudal, não importa, os efeitos vão ser os mesmos. E no caso do aumento forçado do salário mínimo, é uma questão muito simples. Se aquele trabalhador gera $15 por hora de riqueza e você é forçado a pagar 20, o custo dele não compensa. Então o efeito foi contrário. As grandes redes começaram a demitir trabalhadores, aumentaram o processo de automação. A gente percebe que quando você vai num McDonald's hoje em dia, grande parte das lojas já tem totens, né? Totens eletrônicos. Você não faz mais o pedido para uma pessoa, você vai lá, define o que você quer e só pega o pedido no balcão. Então isso é um efeito, é uma forma de reduzir o custo trabalhista, que normalmente é muito alto, e não é o único custo. Você tem custos trabalhistas, você tem impostos, você tem o custo da mercadoria. Então a margem de lucro dessas grandes redes varejistas é muito apertada. Olha um outro exemplo dessa postura democrata de querer aumentar impostos, de aumentar a taxação. Recentemente, a Kamala Harris foi muito mal vista porque ela associou as grandes redes varejistas ao aumento da inflação durante o governo Biden. Ela colocou ali que o valor do combustível, o valor dos produtos da cesta básica estavam aumentando de preço por conta dos varejistas, malvadões e tudo mais. Só que, só para vocês terem uma ideia, a margem de lucro dessas redes normalmente gira em torno de 2%. Então ela não tem margem para não repassar um aumento de custos. E por conta da própria concorrência, a gente sabe que existem grandes redes concorrentes, principalmente nos Estados Unidos, elas não vão conseguir ter um preço muito mais alto do que a outra, porque
isso de certa forma se autorregula, né? Então não é algo artificial, é a lei do mercado também funcionando aqui, mas ela fez questão de dizer que os varejistas são os responsáveis, eles são os causadores da inflação. Então é esse tipo de política que normalmente vai ser muito mal vista pelo mercado e nos deixa aqui, como investidores, como estrategistas de carteira, atentos para grandes movimentações nos setores. Então, aqui, os políticos que gostam mais dessas políticas intervencionistas, né, eles geralmente se sentem muito bem falando isso para as pessoas, né, eles gostam de colocar os oponentes como gananciosos, que não se importam em ajudar os pobres, mas não funciona assim, nunca funcionou. Essas políticas de aumento artificial dos preços, de congelamento dos preços, que é outra coisa que a Kamala Harris comentou recentemente, nunca funcionou. Nem na Europa, nem na França, nem na Inglaterra, nem na Venezuela, que é abertamente socialista. Em 2016, eles voltaram atrás nas políticas de controle de preços porque não funciona. Sempre que o governo interfere artificialmente, seja no controle de preços, seja no aumento artificial dos salários, isso gera um desequilíbrio que normalmente dá errado. O controle dos preços, você vai forçar os produtores a venderem um produto abaixo do custo, e se ele não tem lucro, ele não consegue produzir, ele simplesmente deixa de produzir. E faltando produto, faltam produtos na prateleira e a inflação explode. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, no berço do capitalismo, isso vem sendo falado novamente. Então, é um nível de extremismo da equipe da Kamala Harris nesse momento que é simplesmente desanimador, porque ela tem chances reais de vitória. Seguindo aqui, em relação aos impostos, aos déficits governamentais e os títulos de renda fixa, a Kamala Harris já sinalizou que ela vai manter as políticas do Biden. Então, em 2017, essas políticas aqui de redução dos impostos foi implementada pelo Trump. Isso vence agora em 2025. E enquanto o Trump quer tornar essa redução permanente e para todos, a Kamala Harris quer aumentar os impostos sobre aqueles que ganham mais de 400 mil dólares por ano. Parece muito, né? Quer dizer, alguém que ganha pelo menos 35 mil dólares por mês. Só que, mais uma vez, essas políticas de tributação dos ricos também não funcionam normalmente. Isso aconteceu na França recentemente, porque o capital hoje, ele não só é inteligente, como ele é mais maleável. Então, se você tem uma taxação muito grande sobre heranças, sobre a renda e tudo mais, você simplesmente manda o seu capital para outro lugar. Isso é algo que ela vem falando, isso é muito delicado nos Estados Unidos, porque grande parte da população investe em bolsa, então isso afeta realmente a percepção de riqueza da população e não só dos multimilionários, da população comum que investe ali a sua aposentadoria no mercado de ações. Então eu considero isso aqui um grande tiro no pé. É até estranho que um político fale isso abertamente, porque normalmente ele sabe que é um tema sensível para o americano. Já em relação à isenção de gorjetas, isso aqui é uma proposta que ambos os lados estão de acordo, eles querem isentar a taxação de gorjetas, né? Então isso favorece bastante o setor de serviços. E eu vou até abrir a matéria aqui, porque é uma matéria realmente interessante. Eu achei bastante curiosa essa matéria, deixa eu aumentar aqui. Achei bastante curiosa essa matéria porque ela mostra um pouco de um sentimento de raiva dos americanos em relação às gorjetas, né? E dizendo em vários momentos aqui que muitos americanos consideram que a gorjeta saiu do controle, né? Então, inclusive, que eles estão sendo cobrados por gorjetas em que eles não têm nenhuma relação humana ali, quando é feito só algo pelo computador. E aqui ele comenta, olha, tipping in America is truly out of control, né? Quer dizer, está totalmente fora de controle, dizendo que isso vem reduzindo de 59% para 51% a quantidade de americanos que pagam sempre gorjeta, reduziu para motoristas de táxis de 48% para 41%, para trabalhadores domésticos de 28% para 22%, para os baristas de 23% para 20%, então quer dizer, uma redução real na frequência de pagamento
de gorjetas para funcionários. E aqui, olha, falando sobre os pedidos de touchscreen, né? Isso aconteceu comigo quando eu tive a última vez nos Estados Unidos. Eu fui no aeroporto, fiz um pedido pelo tablet, o pedido só chegou ali para mim e ainda assim foi cobrado ali 15, 20%, né, sugerido de gorjeta. E eu não tive nenhuma relação com o garçom, ele sequer me atendeu. Ele só levou a comida do balcão até a minha mesa. Então, você pagar realmente 30% em cima disso, eu considero um pouco excessivo. Eu percebi que o custo nos Estados Unidos, em comparação à Europa, é muito maior por conta da gorjeta. Em compensação, o nível de serviço nos Estados Unidos é infinitamente melhor, né? É perceptível a qualidade de serviço para os americanos, né? E você não percebe isso aqui na Europa. Bom, e aí, no fim das contas, isso acabou sendo sensível também para essas políticas, para essas regulações a respeito da taxação das gorjetas. Muitos trabalhadores nos Estados Unidos têm a gorjeta como o principal, né, mais até do que o salário, e isso afeta bastante no bolso. Gastos do governo. Os gastos do governo tendem a flutuar mais que a receita, então ele vem numa crescente aqui de gasto governamental e ambos os candidatos prometem pagar essa conta, mas de diferentes maneiras. Enquanto o Trump quer fazer a taxação de importações, principalmente por conta da guerra ali aberta que ele tem com a China, a Kamala Harris quer compensar isso taxando os ricos, taxando as corporações, então a conta chega de alguma forma. E aí, por que a gente deve ter um momento mais inflacionário? Isso é uma análise minha. O Trump, por exemplo, é considerado por vários economistas como um presidente que será mais inflacionário, porque quando você taxa as importações, quer dizer, você compra produtos da China porque eles são mais baratos. Então ele chega para o seu consumidor muito mais barato do que aqueles produtos que são produzidos no próprio Estados Unidos. Se você taxa isso, você ganha de um lado, porque o governo vai ter um aumento de arrecadação, mas você tem um aumento de inflação, porque os produtos vão ficar mais caros, né? O aumento dos impostos vai ser repassado para o consumidor. Então esse imposto não está sendo cobrado da China, ele está sendo cobrado dos próprios americanos. Então por isso que isso também é uma política populista. E aqui eu deixo claro que a minha análise é neutra, né? Eu não tenho que assumir nenhum lado. Para mim, isso é um grande tiro no pé do governo Trump também. Bom, e agora, em relação à inflação, que já vem sendo controlada, o Federal Reserve conseguiu reduzir bastante a inflação, conseguiu trazer para próximo da meta. O Partido Republicano, ele tem uma proposta que deve reduzir a inflação através do investimento e da desregulamentação do setor de petróleo e gás. Então esse é um setor também bastante estratégico para uma possível vitória do Trump. Só que o que acaba acontecendo? E isso é uma coisa que quem não entende de economia não percebe. De um lado, você tem o Federal Reserve subindo os juros para frear a economia, reduzir a inflação, mas de outro, você tem o governo com o pé 100% no acelerador através de gastos públicos, de incentivos para comprar casa, incentivos para consumir. Então é como se você tivesse uma economia que de um lado você está freando e ao mesmo tempo você tem um outro lado acelerando. Não tem esse acordo entre o Federal Reserve, que é independente, e o governo que quer sempre o maior nível de gasto possível, porque ele depende de popularidade, ele depende da eleição para se manter no poder. Bom, então nesse caso, você tem os republicanos querendo aumentar a produção de energia, baratear o preço do petróleo, desregulamentar o setor. Então, é um grande setor com uma possível vitória do Trump. E de outro lado, você tem os democratas querendo controlar o preço dos alimentos, que é uma proposta absurda, já comentei aqui. E, além de tudo, ambos os partidos querem estimular a compra de casas, querem dar bônus de $25 mil para famílias que estão comprando casa pela primeira vez. Mais uma vez, esse tipo de incentivo não funciona. No longo prazo, ele sempre acaba sendo um tiro no pé,
Por quê? Se você dá um incentivo, que você coloca 25 mil dólares na mão dessas famílias, o que vai acabar acontecendo com os preços? Eles vão aumentar 25 mil dólares. Então, não funciona dessa forma, né? É muito difícil você artificialmente estimular a economia fazendo isso. Olha o que aconteceu durante o Covid, né? Os governos colocaram dinheiro literalmente na conta das pessoas e nós tivemos a maior inflação dos últimos 30 anos. Então, tudo tem uma consequência. Bom, o governo dos Estados Unidos vai ser muito favorável ao setor de habitação nos próximos anos. Aqui entra um dado bastante interessante. Em 2050, só um país desenvolvido vai ter aumento populacional. Esse país é os Estados Unidos. Todos os outros vão decrescer a sua população. O único país que vai ter um crescimento relevante vai ser a Índia e todos os demais países serão africanos. Então, o aumento populacional na África e na Ásia vai ser muito grande, enquanto o Ocidente vem envelhecendo e diminuindo de tamanho. Então, o setor de construção civil nos Estados Unidos vai continuar tendo demanda, vai continuar sendo bastante estratégico, diferente de outros países que talvez não tenham essa facilidade. E aqui entra um ponto que também é muito sensível para o americano. As casas vêm se tornando cada vez mais caras e difíceis para comprar. O Donald Trump considera que isso é resultado da taxa de juros, que está muito alta, o nível de financiamento, que está muito caro. E aí eles precisam combater a inflação para conseguir reduzir juros. E aí você vai percebendo que a economia ela é toda costurada, ela é toda encaixada. E por isso que eu falo, sempre que você tenta resolver algo artificialmente, você resolve o problema de um lado, mas cria problema do outro. Esse é um exemplo. Por quê? Porque para você reduzir juros, as contas do governo, via de regra, precisam estar bem controladas. Isso acontece nos Estados Unidos? Não. Né? Eles estão com um déficit gigantesco, só aumentando absurdamente a cada trimestre. Então, como que os emprestadores, né, vamos dizer assim, aqueles que emprestam dinheiro para o Tesouro Americano, vão cobrar barato de um governo que está ano a ano se colocando ali numa armadilha? Isso não vai acontecer. Então, naturalmente, é esperado que as taxas de juros nos Estados Unidos não voltem para aqueles níveis de pré-2020, que eram níveis bem mais baixos, e que nós tenhamos um cenário mais inflacionário daqui para frente. Aí ele faz essa associação de altos preços com taxas de juros maiores, e aí o que acaba acontecendo também? Se você tem nível de financiamento alto, né, fica mais difícil comprar casa, você tem vendas de menos casas, porque as pessoas não conseguem comprar, e você tem um aumento do preço do aluguel. Então, taxas de juros altas acabam gerando aluguel mais alto. Percebem essa correlação? Porque se você não tem dinheiro para comprar, você precisa alugar. Se você tem uma demanda por aluguéis, o preço do aluguel aumenta também. Então, os dois partidos vão tentar resolver esse problema. O eleitor médio americano quer isso resolvido. Não importa se é o governo que vai ajudar, se ele vai resolver sozinho, ele precisa resolver esse problema porque faz parte do sonho americano. Então, isso é um tema sensível para os dois partidos. Acredito que seja uma prioridade maior para Kamala Harris. A redução de juros, que já é esperada para acontecer a partir desse mês de setembro, ela cria oportunidades do setor de real estate. Então, aqui já é o segundo setor que eu venho comentando. O primeiro é o setor de petróleo, com a vitória do Trump. Então, o Trump impulsiona o setor de petróleo. Ambos os presidentes devem impulsionar o setor de real estate, porque ele é muito sensível à queda de juros. Então, aqui são dois setores estratégicos para esse momento. Né? Utilities também é um outro setor, então o setor de energia elétrica, saneamento, né? Ele também vai se manter como um setor seguro e estratégico aqui nesse momento. E quando a gente olha o gráfico de geração de energia, a gente percebe que energia renovável mais energia nuclear ainda é uma parcela muito pequena. Né? Tá só aqui.
enquanto combustíveis fósseis representa quase 80% da geração de energia nos Estados Unidos. Em particular, eu considero que deve ser assim. A energia nuclear seria a melhor, porque ela é mais limpa, mais eficiente, mas não é bem vista pelos ambientalistas, por conta dos riscos de catástrofes. E a energia fóssil, ela é a mais eficiente, tem o menor custo, mas é poluidora. Então, é impossível que você tenha geração de riqueza sem ter energia barata. Energia barata é a base da nossa vida. Não parece, mas tudo gira em torno de energia. Então, olha que coisa esquisita. Será que você está disposto a abrir mão da sua qualidade de vida, da sua capacidade de ser empregado, de gerar riqueza, de enriquecer, dar uma boa vida para sua família, abrindo mão da energia para produzir energia limpa, que é muito mais cara? Eu não estou. Eu prefiro enriquecer, eu prefiro dar uma boa vida para minha família, ter casa, ter carro, ter acesso a bens de consumo. E não estou dizendo aqui de ter luxo, mas caso essas políticas de energia limpa realmente cresçam nesses próximos anos, nós vamos ter uma grande queda na qualidade de vida, nós vamos ter uma vida muito mais difícil, com um custo muito mais alto, porque o aumento do custo da energia gera um efeito cascata na economia inteira. E aí a consequência é inflação. E a Kamala Harris caiu numa armadilha que ela soltou, que ela ainda é favorável ao New Green Deal, que é isso que eu comentei já em algumas postagens, sobre essa política de crédito de carbono. Teoricamente, você encarece a economia, você limita a produção da sua indústria para que você se mantenha dentro daquelas cotas de carbono. Mais uma vez, não é que eu não me preocupe com o bom andamento do planeta, mas isso só é possível para países ultra ricos. Se você implementar isso agora, uma das propostas deles, por exemplo, é que você distribua a riqueza dos países ricos para os países pobres. Você está disposto a isso? É difícil fazer esse tipo de proposta, porque alguém vai sair perdendo, e provavelmente somos nós, para fazer bonito para os outros. Então, é o tipo de política que eu sou completamente contra, sabe? O Ocidente enriqueceu justamente porque ele tinha acesso à energia barata. E agora, a partir do momento que essas políticas forem adotadas, isso vai ser uma coisa do passado, não vai existir mais. A energia vai ser muito cara. E aí, por consequência, a vida de todos nós vai ser muito mais difícil. Em relação ao setor industrial versus setor elétrico, a gente percebe que existe uma correlação. Então, quando você tem um aumento na demanda industrial, você tem um aumento da energia elétrica. E com um detalhe, o aumento da inteligência artificial gera uma grande demanda energética. Então, o setor de energia elétrica nesses últimos meses vem crescendo muito porque já é esperado um crescimento de até 5% ao ano de demanda energética. Então é um setor que normalmente ele tem resultados ali médios para fracos, e ele deve ter um aumento considerável de rentabilidade nos próximos anos. E aí, independente do resultado da eleição, o aumento da demanda por energia elétrica vai acontecer por conta dessa voracidade dos data centers, né, que recebem ali toda a demanda de energia artificial. E os metais industriais são os mais sensíveis, porque, vamos dizer, se você tem que impulsionar o seu setor de real estate, vai aumentar a sua demanda por aço, por ferro, por vários minerais ali para, por exemplo, fazer cabos elétricos. Então, é um setor que afeta toda a economia, que emprega muita gente, e é importante que ele realmente esteja bem. Já em relação à moeda, isso é uma coisa que pouca gente para pensar, mas vou explicar aqui rapidamente. Por que o preço da moeda interfere na indústria americana? Pelo seguinte, se você tem um dólar muito caro, né, um dólar alto,
você tem mais capacidade para sair dos Estados Unidos e comprar no Brasil, por exemplo, do que o contrário. Se eu sou brasileiro, e é um exemplo, eu moro aqui na Europa, o real vale, o euro vale R$ 6. Então, para mim, é muito difícil ganhar em real e gastar em euro, porque tudo para mim é vezes 6. Mas se eu ganhasse em euro e morasse no Brasil, tudo para mim seria 6 vezes mais barato. Ia ser muito fácil morar no Brasil ganhando em euro. E da mesma forma, isso afeta a indústria. Se a indústria nacional tiver a sua moeda muito forte, é melhor para você importar do que exportar. Porque um estrangeiro que tem moeda fraca não vai conseguir vir no seu país comprar a sua indústria. E aí, por consequência, essa questão do preço do dólar, se o dólar vai ser mais forte ou mais fraco, também é algo que está no radar de ambos os candidatos. O Trump quer reduzir o preço do dólar, porque uma das bandeiras dele é Make America Great Again, trazer a indústria americana de volta, a indústria do aço, aquela indústria tradicional, produzir novamente dentro dos Estados Unidos. Então, um dos componentes é que ele consiga, de alguma forma, reduzir o preço do dólar. Um outro tema importante, imigração. Isso aqui é bastante óbvio, o Trump é completamente contra ali as políticas democratas, que eu sou também. Eu sou favorável à imigração, isso é um dos componentes mais importantes para o enriquecimento dos Estados Unidos, para a continuidade do seu crescimento demográfico, quer dizer, a sua população continuar crescendo, mas o que aconteceu ali na fronteira dos Estados Unidos, com milhões de imigrantes entrando sem qualquer controle, é bastante arriscado para qualquer país. Dizem que dentre esses imigrantes entraram terroristas, entraram gangues de traficantes, e aí passa a ser um grande problema. E o presidente tem uma grande influência sobre a imigração. O Trump já deixou claramente qual é a posição dele. A Kamala Harris agora está querendo voltar atrás nas suas posições, mas os democratas são os responsáveis por isso. Eles querem usar os imigrantes para conseguirem votos, inclusive passando leis que tiram a necessidade de apresentar um documento na hora da votação. Então, é um negócio bastante questionável, não seria aceito em 10, 15, 20 anos atrás, mas muita coisa mudou nos Estados Unidos e eu até me surpreendo que eles tenham simplesmente esquecido o que aconteceu lá no 11 de setembro e estejam adotando uma postura tão aberta em relação a tudo isso. Olha só que interessante esse gráfico. Isso aqui é o crescimento populacional americano com e sem imigração. Então, olha a importância da imigração. Só que aqui eu estou falando da imigração de qualidade, imigração controlada. A economia americana precisa da mão de obra do imigrante. Isso ajuda a manter a inflação baixa, isso ajuda a manter o salário sob controle. Isso atrai não só aqueles trabalhadores braçais que vão conduzir a economia, mas atrai também os grandes cérebros do mundo. Isso é um dos pontos fortes dos Estados Unidos. Os grandes empreendedores não vão para a China, eles vão para os Estados Unidos. O Elon Musk não foi para a China, ele foi para os Estados Unidos. Então isso é um dos grandes pontos fortes dos americanos. É o único país desenvolvido que vai ter crescimento populacional graças à imigração. A China vai perder população, a Europa nem se fala, não tem filhos mais, mas você percebe que enquanto em 1960 nós tínhamos aqui um crescimento que passava de 1,4% ao ano, hoje isso caiu pela metade, vai ser por volta de 0,6% com imigração. Se desconsiderar a imigração, crescimento de 0,2% na população americana. Então é muito baixo, mas eles ainda conseguem se manter em crescimento pelo menos. E aí quando nós consideramos a relação de imigração e mercado de trabalho, fica também bastante evidente esse efeito. E na prática o que acaba acontecendo? Estatisticamente, os imigrantes eles entram na força de trabalho mais do que tentam montar o seu próprio negócio. Então eles entram na economia através da força de trabalho e passam a ser também consumidores da economia americana. Consomem produtos, bens manufaturados, eletrônicos. Então a economia consegue se manter aquecida com essa entrada de uma população ali artificial, né? E aí a conclusão. Aqui eu estabeleci 4 possíveis cenários. Uma vitória republicana completa. Então o que eu quero dizer por completo? Eu quero dizer aqui no chamado sweep, quando ele ganha a presidência, o Senado e o Congresso.
Então isso seria uma vitória completa. Quais as consequências se isso acontecer? Deve ser positivo para ações, negativa para títulos do Tesouro e positiva para o dólar. Então, essa combinação de cortes dos impostos corporativos, desregulamentação e mais gastos deficitários vai gerar esses fatores. Então, você tem mais dinheiro na economia, a economia funcionando de forma mais intensa, então é muito bom para o mercado de ações. Títulos aqui, normalmente, por que é negativo aqui? Porque provavelmente deve ter um aumento de juros para tentar conter essa aceleração econômica e políticas de imigração mais rigorosas, né? Esse é um ponto importante. Uma vitória completa dos democratas. É neutra para ações, neutra para títulos e dólar americano. Porque as políticas propostas pelo partido podem acabar sendo um fracasso, né? Aumento de impostos, mais regulamentação. Então isso freia a economia, tira a liberdade para empreender e coloca mais poder nas mãos do governo. Mais interferência do governo, não só sobre os negócios, sobre a vida das pessoas de uma forma geral. Impasse aqui é quando ganha, por exemplo, Trump ganha a presidência, ganha o Senado, mas perde no Congresso. Estatisticamente, eu estava vendo um estudo, não consegui achar onde eu guardei esse estudo, dizendo que quando isso acontece, esse é o melhor cenário possível, porque aí o presidente ele tem uma força de pesos e contrapesos, né? Ele faz as propostas, mas aquelas propostas mais malucas não conseguem passar porque você tem uma das casas no controle da oposição. Então aqui nesse caso, olha, é modestamente negativo para ações e positivo para títulos, porque você vai ter uma imigração mais rigorosa, reduz isso. Então você reduz o mercado de trabalho, você reduz a oferta de mão de obra, mas ao mesmo tempo controla aquelas medidas mais excessivas. Já num impasse com a presidência da Kamala Harris, você já tem o efeito oposto. Ó. Por que é positivo para ações? Porque aí você sabe que ela não vai conseguir também passar as medidas mais excessivas. Você tem o Congresso segurando, você tem o Senado segurando, mas ao mesmo tempo é uma incógnita. E qual que é o grande ponto dessa incógnita? Existe um indicador que você pode ver lá como se fosse uma ação que mostra o nível de incerteza de políticas econômicas. A gente está num dos maiores níveis nesse momento, justamente por esse impasse de nós termos candidatos com medidas completamente opostas, né? Isso, de certa forma, resume as consequências de uma vitória republicana ou democrata. Eu entrei aqui em dois setores, eu não vou estender muito esse vídeo, porque eu acho que vai ficar demais, já foram 38 minutos, mas deixa bastante claro os principais posicionamentos dos dois candidatos. Kamala Harris, uma das mais extremistas dos últimos tempos, assim como Trump, eu achei um presidente péssimo, achei, só para deixar isso de forma mais clara, eu acho Clinton um excelente presidente, existiram presidentes democratas muito bons. No atual quadro democrata, existem possíveis candidatos muito bons, mas a Kamala Harris não é um desses casos. Ela, eu diria que seria uma Dilma americana. E no caso do Trump, ele tem ali as propostas que já são muito claras para o eleitor americano e não tem grandes surpresas no que ele vai fazer, diferente do que a Kamala está propondo. Ela cada hora diz uma coisa, ela não tem muito aberto assim quais são as posições dela a respeito de diferentes caminhos econômicos. Então são coisas que talvez, se ela for eleita, a gente só vai saber depois de eleita. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção.